Ao longo da série, a gente viu que o Gumball não era um aluno muito exemplar, e sempre fez raiva para os seus professores, principalmente para Simio. Mas uma coisa que acaba surpreendendo no mundo maravilhosamente estranho de Gumball, é que além que o Gumball se manteve fiel ao que ele sempre foi, acabamos vendo também com quem ele aprendeu a ser um aluno não tão exemplar assim, o que acabou surpreendendo um pouco, porque ele aprende isso com a Nicole. Porque no episódio 8 da 8ª temporada, chamado A Punição, vimos que o Gumball estava um pouco estressado por conta da reunião escolar, e não só ele, como a Nicole também, o que acabou provando que ele acabou puxando um pouco pra ela. E ao longo desse episódio acabamos vendo que a mãe do Tobias acaba sendo um pouco inconveniente. Então tanto o Gumball quanto a Nicole resolveram dar uma lição nela. O que chega a ser engraçado, porque a Nicole foi na onda do Gumball, o que não acabou nada bem. Como mãe, acho que tá na hora dos monstrinhos irem pra escola. Mas se você curte conteúdo de desenho, vê se você tá inscrito no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos, e também hype esse vídeo se você gosta de Gumball, beleza? E dessa vez começa com o Gumball acordando, e ele não tava com muita paciência. Tanto ele quanto a Nicole estavam tão nervosos que acabaram quebrando tudo pelo caminho, que até a Anaís e o Davi não queriam nem se meter no meio dos dois. Só o Ricardo que não sabia disso, e ele tentando conversar com o Gumball e a Nicole acabou sobrando pra ele. Inclusive eu fiquei com um pouco de pena do Ricardo, porque ele acordou todo feliz fazendo piada e acabou sobrando pra ele. Só que ele queria entender o que estava acontecendo com aqueles dois. E foi então que a Anaís explica porque eles estavam agindo daquela forma. E resumidamente, hoje era reunião disciplinar na escola do Gumball porque ele se atrasava muito. Então ele acabou ganhando um alerta por conta disso. Então ele acaba culpando a Nicole porque ela não acorda ele cedo. E a Nicole acaba culpando o Gumball porque ele não tem responsabilidade. E é por isso que eles estão desse jeito. E sinceramente, eu tô do lado da Nicole, porque isso é responsabilidade dele mesmo. Ele que deveria ter consciência de acordar por ele mesmo e ir pra escola. E não ficar esperando que alguém acorde ele, mas pelo jeito o Gumball não pensa assim. E é por isso inclusive que ele estava agindo dessa forma, que o Davin, ele estava até preocupado, porque ele só não queria que sobrasse pra ele, então é por isso que ele estava ali quietinho. Desde que eles não decidam culpar um de nós e sobre pra gente. Sabem como eles ficam vingativos quando estão com raiva. Então por conta dessa situação dos dois, a Anaís prefere não interromper também. Então deixaram eles brigarem que era pra não sobrar pra ninguém. E realmente foi a melhor escolha, porque aquela situação tava sinistra. Mas enquanto isso, esse mau humor continua até o carro e eles foram pra escola. Só que parecia que o clima não tava bom entre eles. E isso é uma situação ruim, porque dirigir estressado pode fazer um acidente acontecer. Porque você acaba não prestando atenção na estrada e é por isso que causa acidente. E sinceramente, era a situação aqui, ainda mais que o Gumball tava fazendo de tudo pra irritar a Nicole. Já que ele acreditava que a culpa era dela, ele tava fazendo de tudo pra ela não prestar atenção na estrada. Teve até momento ali que ela fez uma manobra bem maluca só pra molhar o Gumball. A Nicole também estava agindo feito uma criança e fez uma atitude bem arriscada. E o tempo todo que eles estão indo para a escola é um tentando irritar o outro. Essa parte até surpreende um pouco porque a Nicole estava agindo feito uma criança. Ela poderia só dar uma bronca no Gumball ou gritar com ele que ele ficaria quietinho. Só que dessa vez parece que ela não estava muito afim. Ela estava indo até o limite para irritar o Gumball também. Até que o esperado acabou acontecendo, porque pelo fato da Nicole não estar prestando tanta atenção no trânsito, ela quase sofreu um acidente para tentar desviar de um carro. E essa manobra que ela fez foi tão arriscada que o carro dela bateu em uma árvore. E a placa do carro que ela tentou desviar estava escrito, entre aspas, como mamãe. E gravem essa parte porque ela vai ser relevante para o final do vídeo. Mas enfim, enquanto isso ela parou o carro para tentar arrumar o pneu e sai xingando o motorista que ela tentou desviar. Só que, entretanto, o Gumball acabou colocando a culpa na Nicole por ela ter tentado desviar do carro. Então na raiva, a Nicole acabou jogando o carro pro meio da estrada, porque ela forçou tanto a suspensão do carro que ele acabou capotando. O que acabou passando o caminhão por cima do carro dela, que essa cena inclusive eu achei ela bem engraçada. Só que a Nicole tentou manter a calma e disse que ia chamar um Uber pra buscar eles. Mas aí deu pra ver que o azar dela tava muito grande, porque logo em seguida acaba passando um caminhão. E ele joga um ferro que vai justamente no telefone dela, ou seja, agora não tem mais como fazer isso. E já que quebrou o celular dela, a Nicole queria usar o do Gumball. Só que o celular do Gumball ficou dentro do carro, então já era o telefone dele também. E foi aí que eles tiveram que pegar carona em um carro de mudança. Só que no meio do caminho, meio que vai um acusando o outro. Porque como eu tinha falado, na cabeça do Gumball, ele não tá errado
errado, assim como a Nicole também acha que não tá errada. É por isso que eles ficam nesse pé de guerra, sabe? Só que eles estavam tão azarados que eles perderam a carona em um túnel. Acabou que tiveram que usar uma banheira como carro pra tentar chegar na escola. Eu confesso que essa cena foi bem engraçada, inclusive. Só que enquanto eles estavam indo pra escola, a Nicole falou pro Gumball exatamente o que eu acho, que o Gumball teria que ter mais responsabilidade por ele mesmo. Só que infelizmente o Gumball não enxerga dessa forma, mas enquanto eles estavam indo pra escola, eles acabam topando com um cachorro louco e tiveram que sair dali correndo. E no caminho o Gumball fala pra Nicole que toda vez ela estoura quando ele faz algo de errado. E pior que dessa vez ele tá certo, mas o Gumball faz por onde, não é mesmo? E uma coisa que eu achei muito louco nessa parte, depois que eles conseguiram despistar o cachorro, eles vão brigando até a escola e não foi pouca coisa. Pelo menos depois que eles chegaram na sala do diretor Brown, eles agiram que nem gente. Apesar que pela aparência eles ficaram bem acabados depois da briga. Então quando eles chegam na escola, quem tá lá era a Felicity. E ela é líder do painel de pais e professores, e entre aspas, como uma mãe. Isso porque ela sobrepõe qualquer autoridade. E a punição que ela deu pro Gumball era pra ele estudar nas férias. E como não vai ter ônibus escolar porque é férias, a Nicole vai ter que levar ele todos os dias. E de novo, como uma mãe, ela tem que avisar eles que eles chegaram atrasados de novo. Mas enquanto isso, a Nicole vai falar sozinha com o Gumball porque ela queria conversar com ele de novo. Só que dessa vez, ela queria saber realmente porque ele sempre se atrasa, se tinha algum motivo em especial. Então o Gumball acaba falando que a Nicole tá sempre muito atarefada. Então o que deu a entender nessa parte é que o Gumball se atrasa de propósito, que é pra justamente a Nicole levar ele pra escola pra passar um tempo com ela. Eu acho que é o melhor jeito de passar um tempo com você. E eu confesso que essa resposta do Gumball me surpreendeu, porque ele admitiu que faz isso pra chamar a atenção da Nicole. E a resposta dele até deu um choque na Nicole. Ele até fala inclusive que ficar discutindo com ela de manhã foi divertido, o que a Nicole acaba até concordando com o Gumball, que surpreende. Então, resumidamente, o Gumball age desse jeito por atenção. Só que tem um momento que a Nicole acaba encostando em um carro que tá ali ao lado e eles acabam descobrindo que aquele carro é da Felicity. E quando eles olham a placa, é que eles descobrem que ela era, entre aspas, como uma mãe, que é aquela pessoa que ela culpa por ter sofrido o acidente, sabe? Então, como a Nicole perdeu o carro por causa dela, a Nicole acaba assumindo um lado maligno. Não só ela, como o Gumball também resolve dar uma lição na Felicity. Como mãe, acho que tá na hora dos monstrinhos irem pra escola. E a aura deles fica até assustadora com o que estavam prestes a fazer. Não dá nem pra dizer, inclusive, que são mãe e filho. Só que até o momento a Nicole cumpriu o que prometeu e tava levando o Gumball pra escola. Mas ela não fez isso porque é uma boa mãe, e sim porque ela também tava querendo aprontar. Ela joga um monte de milho no carro da Felicity só pra atrair pombos, que o carro dela acabou ficando cheio de merda, literalmente. E na escola, quando o Gumball parecia que tava na detenção, ele também tava aparecendo em outros lugares. Eu não sei como ele tava fazendo isso, mas eu acredito que a Nicole tava fingindo ser o Gumball. Só que tava dando certo, porque a Felicity tava achando que era maluca. Foi até engraçado porque a Nicole tava no refeitório da escola, e tanto ela quanto o Gumball tava achando engraçado o que eles estavam fazendo. E eles aprontam muito com ela, tipo colocando a chave dela dentro de uma máquina. E continuam também jogando milho no carro dela. Até programaram inclusive o celular dela com o horário errado, justamente para ela ir pra escola em um horário ruim. E quando ela chega lá é tipo 3 da manhã, sabe? Eles aprontaram tanto com ela que a Felicity tava achando que tava ficando maluca. E pelo jeito ela tava dormindo muito mal porque ela já tava até com olheira. Que logo em seguida, ao dirigir naquele estado, ela acabou batendo no carro da polícia e colocou a culpa no Gumball e na Nicole. E apesar que ela não tem certeza disso, a gente sabe que ela tá certa. Mas tem um porém, a gente não pode negar que ela mereceu um pouco disso. Essa personagem, ela já aprontou muito no decorrer do desenho. O lance é que o Gumball finalmente sentiu que a punição deles com ela acabou. Só que a Nicole acaba tranquilizando o Gumball, porque mesmo que tenha acabado, ela não vai deixar de passar um tempo com ele como tinha prometido. Até porque agora ela sabe como o Gumball se sente. Ela até falou, inclusive, que vai separar um tempo pra eles agora. Só que no começo desse episódio, vocês lembram que ninguém queria se meter entre eles pra acabar não sobrando pra ninguém? Mas agora que a família viu que eles fizeram as pazes, resolveram aparecer. Até porque eles estavam observando os dois esse tempo todo. Só que o susto que eles deram na Nicole acabou fazendo ela bater o carro. Fizeram as pazes! Tava cansado de me esconder de vocês! Parece que tanto a Nicole quanto o Gumball não tem um dia de paz. Mas uma coisa que eu achei interessante nesse episódio é que não mostra não só o Gumball, a Nicole também é negativa. A gente viu um lado dela que nunca vimos antes. Antigamente, ela só dava um grito que era o suficiente pra fazer todo mundo escutar e parar e ouvir. Só que a gente não esperava ela fazer birra junto com o Gumball, parecendo até outra criança. Só que nesse episódio acabou acontecendo o que foi bem interessante. Além, claro, que a vingança contra a Felicity foi satisfatória porque ela é uma personagem meio ruim. Mas me diga, o que você
você achou desse episódio? Acham que o Gumball e Nicole pegaram pesado demais com ela? Deixe nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos e até mais.